sou a professora Roberta Portela e nós hoje vamos trabalhar mais um tema de direito constitucional. Vamos falar de nacionalidade. E a partir do momento que a gente começar a estudar nacionalidade, a gente vai observar que existe o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O critério do brasileiro nato, ele vem pelo sangue ou pelo solo. Já o brasileiro naturalizado, teremos que observar se o país de origem desse estrangeiro é de idioma português, aonde ele deve ter residência por mais de um ano, ou se é de qualquer outro idioma, aonde ele terá que ter residência no Brasil por mais de 15 anos. Observamos então o seguinte: quando eu penso em brasileiro nato, alguns critérios devem ficar bem claros. Por exemplo, quanto ao critério do sangue. O brasileiro nato, originariamente, pelo critério do sangue, ele poderá ter pai ou mãe brasileiros. O que isso significa? Significa dizer que se o pai e a mãe forem brasileiros, não temos a menor dúvida que o critério do sangue é completo. Pai e mãe brasileiros, filho brasileiro. Mas podemos ter um pai brasileiro e uma mãe argentina. E no momento em que temos um pai brasileiro e uma mãe argentina, então nós também teremos um brasileiro nato pelo critério do sangue, porque o pai deu origem a essa nacionalidade do filho. Ora, mas devemos pensar ainda em algumas outras hipóteses. Por exemplo, alguns países aceitam essa nacionalidade por herança genética, pensando nos avós ou nos bisavós. O Brasil não aceita isso. O Brasil aceita apenas a relação de pai ou mãe brasileiros. E quando a gente pensa no critério do sangue, teremos algumas surpresas logo em seguida quando conversarmos sobre o naturalizado. Porque no momento da naturalização há uma grande modificação na visão desse estrangeiro. Mas aguardem um pouquinho, que daqui a pouco a gente chega lá. Observem o seguinte: quando eu penso no critério do solo, eu penso efetivamente naquele nascido no Brasil. Mas a Constituição nos reserva uma surpresa. Ela diz o seguinte: nascido no Brasil, se os pais estiverem a serviço do seu país, esses não serão brasileiros natos. Entendeu? Vou te explicar melhor. Quando eu penso no brasileiro nato pelo critério do solo, nasceu no Brasil, seria brasileiro. Ora, mas esses pais são estrangeiros. Então pense em você, um casal de franceses, um francês e uma francesa vieram ao Brasil e estão aqui passando um período de turismo. Imaginem, vieram para o carnaval. E aí, diante do carnaval, do batuque dos tambores, do movimento do carnaval, a alegria, essa criança resolve nascer. Nasceu em solo brasileiro. Os pais estão a passeio. Então, essa criança será brasileira nata pelo critério do solo. Só que a Constituição diz assim: quando os pais estiverem a serviço do país, não se respeitará o critério do solo brasileiro. O que significa isso? Significa dizer que os pais estão a trabalho, a serviço do país, com uma representação da sua nação. Não pensem vocês que isso fica preso apenas ao diplomata ou à carreira ligada a uma atividade oficial de um ministério. Você pode abranger isso para vários momentos. Ora, um jogador de futebol que está vestindo a camisa da seleção brasileira, ele está representando o seu país. Vários são os momentos que nós temos pessoas representando os seus países. Os estrangeiros, eles poderão ingressar no Brasil representando a sua nação, mesmo que num congresso, onde cada país envie um representante reconhecido. No momento em que esse homem representa o seu país, a gente brinca com a seguinte frase: ao representar o país, ele carrega na sola do sapato um pedaço do solo do seu país. Ora, se ele carrega na sola do sapato um pedaço do solo do seu país, qualquer lugar que ele pise, ele estará pisando no solo do seu país. Então, se esse francês, representando o seu país, vem com a sua esposa francesa ao Brasil
E aqui a criança nasce, o solo é brasileiro? Não, não será brasileiro, porque na sola do sapato desse francês, preste atenção, na sola do sapato do francês está o solo francês. Então, mesmo pisando em solo brasileiro, na verdade ele pisa em solo francês, figuradamente. E aí, essa criança nascida, filha de pai francês e de mãe francesa, não será brasileiro pelo critério do sangue, porque os pais são franceses. E não será brasileiro pelo critério do solo, porque o pai, a serviço do país, está pisando em solo francês. Conseguiram perceber a diferença? O solo, ele é relevante para quando os pais estiverem na relação de turismo ou até mesmo a trabalho sem representar o país. Está aí uma questão de prova recentemente com o seguinte tema: pai alemão, mãe alemã. Vieram ao Brasil representando uma multinacional na área de engenharia. O pai, pessoa extremamente técnica, criou um mecanismo eletrônico na área de engenharia que deveria ser aplicado nessa multinacional que também tem uma base no Brasil. Veio para cá dar um curso de 1 ano para os funcionários dessa empresa aqui no Brasil. Ora, ele está ali representando uma multinacional alemã. Nasceu um filho no Brasil. Pensem comigo. Esse pai está a serviço do seu país? A resposta é não. Porque ele está representando a multinacional alemã. E no momento em que ele representa essa multinacional alemã, é uma empresa privada. Pensem, por exemplo, numa Volkswagen da vida. E aí, essa criança não seria alemã, e sim brasileira pelo critério do solo. Opa, pere aí. Você vai dizer assim, mas Roberta, ela não vai ser alemã? Ela até pode ser alemã também. Mas a concepção é, para o Brasil, a regra será, essa criança será brasileira pelo critério do solo, porque o pai está a trabalho, mas não está a serviço do seu país. Da mesma forma, o casal de franceses que vieram ao Brasil para brincar o carnaval. Turismo ou a trabalho sem estar representando o seu país. Um outro detalhe é bem interessante. Observem que eu disse que o pai está representando o seu país e a mãe está acompanhando. E aí você vai me dizer assim, ora, se só o pai está representando o país e a mãe não está representando o país, será que o critério do solo se preserva? E eu digo sim, porque há uma extensão, é a chamada adesão. No momento em que o pai está representando o país, por adesão, a mãe casada com ele também está na representatividade desse país. A atividade do pai adere ao casamento e a esposa passa a ter esse direito. Compreenderam? Agora que vocês entenderam bem esse critério de solo e sangue, vamos começar então a discutir algumas pegadinhas bem interessantes. E observem, todas as vezes que nós formos discutir o tema nacionalidade, o que nos interessa é a regra do Brasil. Eu não posso aqui com vocês imaginar quais são os critérios de nacionalidade americanos ou quais são os critérios de nacionalidade franceses, italianos e assim por diante. São muitos países. Imagine ter tempo para poder discorrer sobre tudo isso. Mas o que importa no momento é você entender a regra do Brasil. E essa regra brasileira é bem gostosa. Ela nos mostra que o brasileiro nato, ele poderá a qualquer tempo optar pela nacionalidade brasileira. Vocês ouviram bem o que eu disse? Optar. Essa opção é a palavra mágica. Porque no momento em que eu vou requerer, como acontece com os naturalizados, eu tenho a condição de ser aceito ou não. Requerer é solicitar. E eu posso pedir e não ser atendido. Mas no momento em que eu opto, como os natos, ninguém pode dizer não exercerás.
Eu apenas direi, eu quero exercer aquilo que eu já tenho por direito. E aí, passarei a fazer uso dessa nacionalidade. Entendam o seguinte: pai brasileiro, mãe brasileira. Vamos chamar de Maria e João. Maria e João viajam para os Estados Unidos. E lá nasce o filho deles. Ora, se eles estavam a passeio, essa criança terá inicialmente a nacionalidade de lá. Como o país aceita o critério do solo, essa criança nascida nos Estados Unidos será americana. Aí, vamos pensar assim. Os pais têm duas opções. Esses pais podem efetivamente dizerem, opa, agora que eu tive um filho em solo americano, vou ficar por aqui. Afinal, essa criança precisa ter guardiões para poder protegê-los em solo americano. E aí, eles conseguem se manter no país durante um tempo. Todas as vezes que esse menor vier ao Brasil, sem que esteja devidamente registrado na repartição brasileira competente, ele será um estrangeiro. Veio visitar os avós, veio como estrangeiro. Acontece que, aos 30 anos de idade, esse menor resolve vir ao Brasil e definitivamente fixar residência no Brasil. E ele diz assim, a partir de agora eu quero ser brasileiro. Ele será um brasileiro nato, porque o pai e a mãe são brasileiros, Maria e João. Pelo critério do sangue, não do solo, porque ele nasceu nos Estados Unidos, ele será um brasileiro nato. Mas observem, eu disse que ele vem para o Brasil aos 30 anos e opta por ser brasileiro. Não acreditem no que esse jovem fez. Aos 35, ele resolveu ser presidente do Brasil. Ele pode? Claro, pessoal. Ele é brasileiro nato. E o brasileiro nato pode ser presidente do Brasil mesmo tendo vivido 30 anos em solo americano. A Constituição diz que é a qualquer tempo. Ele já com a maioridade opta por essa nacionalidade. A qualquer tempo, ele será efetivamente brasileiro nato. Compreenderam? Mas eu disse para vocês assim, os pais terão duas saídas. E quais são as duas saídas? Observem. A segunda saída seria no momento em que essa criança nasceu em solo americano, os pais a passeio, os pais se preocupem e resolvam voltar para o Brasil o mais rápido possível. Respeitados os critérios legais para embarque de recém-nascido, quanto à vacinação e todos os regimes que a lei determina, essa criança consegue chegar ao Brasil. Chegando no Brasil, os pais podem dizer assim, eu quero que meu filho, a partir de hoje, seja efetivamente brasileiro. E aí a gente tem a tal chamada nacionalidade provisória. Por quê? Porque não foi uma opção personalíssima, um ato de personalidade individual que esse nascido teve. E sim uma opção trazida pelos pais. Aonde, após a maioridade, ele vai confirmar essa nacionalidade brasileira. E exercer essa nacionalidade brasileira definitivamente. Mas aí vocês perguntam assim, ué, professora, mas ele poderia ter dupla nacionalidade, americana pelo solo e brasileira pelo sangue? E eu digo sim, ele poderia ter dupla nacionalidade. E basta simplesmente querer exercer. Se ele quiser, ele exercerá a dupla nacionalidade, tendo direito nos dois países, tendo em vista que pelo solo ele resguarda uma e pelo sangue ele resguarda a outra. Entenderam? Vamos passar agora para o naturalizado. No momento em que eu olho o naturalizado, eu tenho que pensar o seguinte, o naturalizado é aquele estrangeiro que efetivamente não tem a menor condição de ser brasileiro pela sua origem. O que isso quer dizer? Pelo critério do solo ou pelo critério do sangue, ele não será brasileiro. Sabe o que acontece?
pela paixão, pelo amor, ele resolve se tornar brasileiro. Algumas pessoas costumam brincar que o naturalizado nega a sua pátria e, por amor, passa a ter uma nova nacionalidade. E o Brasil aceita os naturalizados. O estrangeiro que pretende negar a sua pátria e obter a nacionalidade brasileira. Nesse momento, então, ele chega ao Brasil. Vive aqui por mais de 15 anos. Imagine aquele francês que veio para o Brasil e aqui permaneceu por mais de 15 anos. No momento em que ele permanece por mais de 15 anos, ele passa efetivamente a requerer a nacionalidade brasileira. E aí, no momento em que ele requer a nacionalidade brasileira, ele, respeitando os requisitos determinados em lei, respeitando as exigências que o governo brasileiro faz para poder ofertá-lo dessa nacionalidade, ou até mesmo julgar procedente o seu pedido, ele recebe uma nova nacionalidade. Nacionalidade essa voluntária, porque ele pediu para ter essa nacionalidade. Nacionalidade essa da qual ele abriu mão do seu passado, mesmo que sendo um polipátrida, e passou a ter a nova nacionalidade daqui para frente. Seria muito mais fácil se eu pensasse num país em que o idioma é o português, aonde, nesse caso, precisaria que o estrangeiro vivesse no país apenas um ano para requerer a nacionalidade. Observem, eu disse que na hora que ele vai requerer, isso poderá ser julgado procedente. Sabe por quê? Porque é um processo de naturalização, processo jurídico. E, queridos, no momento em que eu analiso esse procedimento legal, todo o procedimento pode ser julgado procedente ou improcedente. Se ele não respeita os requisitos legais, ora, ele não se tornará um brasileiro. Ele continuará sendo um estrangeiro. Pediu e não levou. Por isso ele requer e não opta, como é o caso do nato. Estão conseguindo compreender a diferença entre o naturalizado e o nato? Nesse momento, então, eu entendo que o naturalizado, ele abre mão do seu histórico. O nato não. Aquele menino que nasceu nos Estados Unidos e preserva a sua nacionalidade americana pelo nascimento e mantém ainda a brasileira, ele tem dupla nacionalidade originária. O naturalizado não. O naturalizado, ele efetivamente abriu mão do seu histórico e passou a valer daqui para frente. E cuidado, pessoal. Quando eu falei do nato, eu falei de um país que aceitava o critério do solo. Mas se esse brasileiro, filho de pais brasileiros, nascerem no país que aceita o critério do sangue, efetivamente teremos um problema. Até que ele seja registrado na repartição brasileira competente. Porque aí, efetivamente, ele só será brasileiro nato a partir do momento em que ele sofreu o registro. Enquanto não houver o registro, ele pode se tornar um apátrida até que o registro ocorra. Então, pessoal, ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima de nacionalidade.